Foi isso que foi combinado. Esta chamada está fazendo anotações. Oi, o que aconteceu? Agora esta chamada está sendo gravada. Tudo bem, então. Vamos lá. E aí, o que eu tenho aqui? Tomei um susto aqui que está acontecendo aqui. Vamos para continuar. Início. Espera aí, deixa eu só jogar aqui. Pronto. Pronto, certinho. Então, só ia avisar da gravação. Mas eu acho que já está gravando, não é isso? Pelo que eu estou percebendo, já está gravando. Então, vamos lá, amores. Vamos começar essa brincadeira. Vamos brincar aí. Então, como eu disse para vocês, a gente vai tentar demonstrar para vocês, nesses momentos, alguns padrões de funções que aparecem. Já perceberam que eu acabei ficando em pé, mas daqui a pouco a gente senta de novo quando a gente vai escrever. Então, o primeiro comportamento que eu vou dizer para vocês, o primeiro padrão que eu escolhi para trabalhar nessa aula com vocês hoje, é o padrão que eu dou um comportamento, eu demonstro um comportamento através da escrita, e aí você tem que fazer o quê? Dentro desse comportamento, você tem que escolher um dos gráficos que represente aquele comportamento citado, escrito na questão. E aí, o que eu preciso que vocês entendam, gente? O que normalmente o titio Will faz? Normalmente, amores, eu faço o quê? Eu tento montar o gráfico sem olhar as minhas alternativas. Por quê? As alternativas tendem a nos indicar, de repente, uma alternativa não correta. Então, se de repente eu tento mentalizar na leitura, vou grifando, tentando mentalizar o que eu poderia fazer, se aquele comportamento é linear, se aquele comportamento é exponencial, se aquele comportamento é um comportamento de parábola, perdão. Então, se ele é linear, opa, eu tenho uma retinha. Ah, se ele é um comportamento exponencial, eu tenho essa curvinha que a gente chama. Ah, se eu tenho um comportamento quadrático, eu entendo que é uma função do segundo grau. Então, essa questão caiu ano passado. Enem 2024, ela começa assim. Gente, essa questão foi considerada média. E o índice de acerto dela foi 30%. Então, digamos aí, de cada 100 alunos, 30 acertaram essa questão. E aí eu posso falar bem assim, ó. Um tanque em formato de paralelepípedo, reto retângulo, tem no seu interior 2 anteparos verticais fixados à sua base. Quem são esses anteparos? Amores, esses anteparos, para a galera que está entrando, seja bem-vindo, vamos brincar. A gente está aqui para mostrar padrões para vocês que aparecem na prova do Enem, beleza? Gente, eu tenho 2 anteparos aí. São os anteparos em azul escuro, beleza? Então, quando eu penso aí, ele fala o seguinte, fixado à sua base, em paredes opostas, sendo perpendiculares a ela, conforme mostra a figura. Agora começa. Ele me mostrou, ele falou sobre o desenho. E aí, perceba uma situação. Quando eu olho para o desenho, a minha base está dividida em 3 partes. 3 partes que a gente tem aí. Amores, pensa com o titio numa situação. Ele fala bem assim, esses anteparos têm espessuras expressíveis. Então, estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em 3, que ele fala aqui, em 3 retângulos. Congruentes. Congruentes, gente, para quem não lembra, congruente, o termo de congruente é nada mais, nada menos do que iguais. Clarinha, hoje só matemática. Mas a gente já teve biologia com PV e a gente já teve química com o meu colega Felipe. Entendeu? Então, ao longo das semanas, nós vamos ter matérias diferentes aqui, revisaços de conteúdos diferentes sendo abordados com vocês. E aí o gráfico que descreve, vamos lá. Agora ele fala bem assim, o tanque é abastecido por uma entrada situada no seu teto. Essa abertura aqui, ó, entrada de abastecimento. Ei, Ludmila, minha linda, seja bem-vinda, meu anjo. O que eu tenho aqui? Entrada de abastecimento. Aí ele fala bem assim, no teto. Através de um duto que despeja essa água em vazão constante. Por favor, amores, quando eu falo vazão constante é como se eu tivesse aberto a torneirinha e ela vai continuar liberando a mesma quantidade de água, digamos assim, por minuto. A mesma quantidade de água por hora, se eu fizer o comparativo. A mesma quantidade de água por segundo. E aí eu já entendo que eu tenho um acréscimo de forma constante. Gente, isso me dá a ideia de uma função linear. Eu tenho um crescimento constante ou um decrescimento constante. Mas ele me diz que a vazão é constante. E aí ele fala,
sendo 12 horas necessárias para finalizar o seu enchimento. O gráfico descreve cada instante. A maior, aqui, por favor, pelo amor de Deus, amores, não vacilem nisso aqui não, olha o que ele fala. Ele vai descrever a maior altura de coluna d'água. Perfeito? Dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque. Amores, por favor, esqueçam os gráficos e vamos entender juntos aqui, vamos analisar essa figura. Dado um comportamento, escolha o gráfico. Primeiro padrão, hein? Olha aqui, amores. Eu faço o seguinte. A gente está entrando com água aqui, Então, não sei se vocês concordam comigo. O que vai preencher primeiro? A primeira região a ser preenchida vai ser essa aqui, E vai subindo. 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 Até o quê? Até a metade da altura que ele me diz aqui, Beleza? E aí, quando atingir essa metade, toda a água que entra vai fazer o quê, Vai vir aqui para baixo. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Até atingir 1/4 da altura desse, digamos assim, desse compartimento. E aí, E aí ele vai para o outro compartimento. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Até atingir 1/4 da altura e depois vai enchendo por completo até atingir a metade. Quando atingir a metade, ele vai começar a fazer o quê, Todo mundo por igual. Então, entenda um negócio. O que eu consigo fazer primeiro? Primeiro, eu encho esse primeiro compartimento aqui, Então, qual é a maior altura atingida nesse período? Ele sai do zero, ele sai do início, zero, vazio, e começa a encher, até atingir a metade, perfeito? Até ele atingir essa altura aqui, a metade da altura, que é justamente a altura do primeiro compartimento. Beleza? E depois, gente, olha o texto que ele fala aqui, A maior altura de coluna d'água. Depois que ele enche aqui, depois que ele atinge a metade, ele vai para o segundo compartimento, porque a água começa a transbordar. Igual a ideia da queda da cachoeira. Começa a formar uma cachoeira. Mas qual é a maior altura? A maior altura continua sendo do primeiro compartimento. Se a maior altura continua sendo do primeiro compartimento, a altura fica um bom tempo, o quê? Contínuo ali, não muda. Por quê? Porque no texto ele fala assim, a maior altura de coluna d'água. Então, vê se vocês concordam comigo. O que a gente tem aqui, Lembra que eu falei para vocês? Eu penso sempre em montar o gráfico antes de ir para as alternativas. Eu tenho aqui o eixo X, que é o tempo. Eu tenho aqui o eixo Y, que é nada mais, nada menos que a altura. E eu faço o quê, Eu vou atingir, gente, atingir a metade da altura, que é justamente essa altura aqui. Isso aqui é o gráfico. O que ele vai fazer? Ele vai manter por um bom tempo contínuo aquela altura. Porque eu estou pensando sempre na maior altura que a gente tem ali. Vai molhar o bico. Então, eu mantive. Agora, a tendência é fazer o quê? Depois que esse segundo compartimento é preenchido, terceiro compartimento é preenchido, ele tende a atingir a altura, que é a metade, e aí os três estão na mesma altura de água, mesmo nível d'água, e depois os três começam a encher juntos. Gente, pensa num negócio, por favor. Agora, depois que os três atingiram a mesma altura, vocês concordam comigo que agora vai ser mais lento a subida? O nível de água tende a ser mais lento? Sim, Cássia. Boa, minha linda. Então, primeiro eu tenho um crescimento rápido, encher o primeiro compartimento. Depois,
ele se mantém por um bom tempo, depois ele começa a crescer o quê? Mais devagarzinho. Então, se eu tenho um crescimento mais lento, eu tenho uma inclinação também mais próximo da minha horizontal. Menos inclinado, é mais lento. Se é mais lento, menos inclinado. Então, é como se eu tivesse aqui, um morro mais suave. Então, a gente acabou de montar uma ideia aqui. Perfeito? A gente acabou de montar uma ideia. Agora a gente vai olhar as alternativas. Dentro das alternativas, eu acabo de fazer o seguinte, eu acabo de cortar a letra D. A gente vai lá e corta a letra E. Opa, dentro do nosso pensamento, a gente já aumenta a nossa possibilidade de acerto para quanto? Para nada mais, nada menos do que o quê? Do que 30%, 33% aí, digamos, de chance de acertar essa questão. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar. Por que eu preciso analisar, Wilson? Eu preciso analisar pelo simples fato que tem 3 muito parecidas. Amores, pensa com o titio aqui. Essa letra A a gente também pode cortar. Se você observar, você tem o quê? Um comportamento, 2 comportamentos, 3 comportamentos e 4 comportamentos. Então, é como se você tivesse 4 etapas, olha. Só que lembra que eu falei para vocês? Começa a encher muito rápido, enche o primeiro compartimento, mantém a altura, depois começa a encher devagarzinho. Então, eu também corto a letra A. E aí, eu fico nada mais, nada menos que com 2 alternativas. Meus lindos, pensa num negócio. Por favor, porque aí vocês vão matar. Agora, com certeza absoluta. Olha aqui, arrasta para cima e vem, amores, por favor. Pensa na situação aqui. Na primeira demanda, no primeiro momento, no primeiro comportamento, eu vou enchendo, né? Pum, mais rápido. E depois, eu vou enchendo isso aqui, Quero que vocês entendam isso aqui, Não é assim? É assim, não vou fazendo isso aqui, vapo. Não é assim que a gente vai fazendo? Como se fosse enchendo assim. Amores, entendam um negócio. Olha, e também é metade da altura. A altura é a mesma altura que eu enchi no primeiro momento, eu vou encher no segundo momento. Só que entendam, olha, amores, no terceiro momento que a gente tem aí, que a gente vai enchendo, que a altura vai variando, ela é 3 vezes, a minha base é 3 vezes maior do que a minha primeira base. Concordam? Prof, você está pensando somente na metade da altura, porque falou no máximo. Sim, amor, mas quando ele fala em cada etapa, isso aí, Clarice, ele quer dizer que é cada etapa. A primeira etapa é, por quê? Quando eu penso, estou enchendo o primeiro compartimento, voltando na ideia da Clarice aqui, rapidinho. Clarice, eu encho só essa primeira etapa aqui, pá, até atingir a metade da altura. Concorda comigo? Porque aí, nesse momento, quando ele começa a transbordar aqui, Clarice, o que manda no gráfico vai ser a maior altura. Qual é a maior altura? Éessazinha aqui que a gente tem? Ou é essa aqui que a gente tem, que é a metade? É a do primeiro compartimento que manda. Perfeito? Então, eu continuo pela metade ali, entendeu? Então, enquanto eu estiver enchendo o segundo compartimento e o terceiro, não importa. Por quê? Eu mantenho a altura máxima, a maior altura que a gente está usando aí. Por isso que ele fala a maior altura. Em cada etapa, eu trabalho com a maior altura. Então, quando eu penso na segunda etapa, ele vai se estabilizar. Obrigado você, minha linda. Ele vai se estabilizar na metade até o segundo compartimento se preencher por completo, terceiro se preencher por completo e os 2 caminharem juntos até atingir a metade. Perfeito? E aí, amor, agora, pensando na situação que eu queria comentar com vocês, pensa num negócio, amores, que aí vocês matam essa questão em 1 minuto. Raul, você está demorando para ela, não foi só 1 minuto. Gente, eu estou demorando porque eu estou tentando ser didático aqui para vocês. Entenda uma situação. Na primeira etapa, eu tinha 1/3 da minha base. 1/3 da minha base. Na terceira etapa, na qual eu atinjo a metade da altura, eu tenho a base toda para ser preenchida. A base toda para ser preenchida.
Ou seja, então esse tempo tem que ser 3 vezes maior do que a primeira etapa. Se eu sei isso, olha aqui, olha que coisa linda. Não, gente, não é para olhar para mim, não, é para olhar para aqui, ó. Ó, a primeira etapa eu gastei 2 horas. Olha aqui, a segunda etapa vai de 6 a 12. Eu gasto 6 horas. Então é justamente isso. Olha aqui. Quando eu percebo no segundo gráfico, a inclinação já está errada. Por quê? Porque a inclinação aqui, ó, é a mesma. É a mesma. E não é porque a primeira etapa ela é mais rápida, porque eu tenho que encher só 1/3 da minha base, e a terceira etapa eu tenho que atingir toda a minha base. Então ela tem que ser menos inclinada, ela tem que ser mais próximo da minha horizontal. Gente, isso é um padrão. 30% dos alunos ano passado acertaram essa questão. Não entendi essa parte das 2 horas, das horas, prof. Vamos lá, Ana. Ana, arrasta para cima e vem aqui comigo. Ó, no primeiro momento, eu não encho só essa base aqui. Eu não vou enchendo só essa base aqui, ó. Não é só essa base aqui que eu vou preenchendo. Ela é 1/3 da minha base total. Então eu vou preenchendo até atingir a metade da altura. Concorda comigo? Concorda? Top, Isa, mandou muito. Concorda comigo, Ana? Então, se eu paro para analisar essa situação, agora, quando eu penso na terceira etapa, olha a base que eu tenho que encher. Olha aqui. Espera aí, que eu errei aqui, ó, que eu fui muito além do que eu queria. E vup. Ou seja, meu anjo, eu tenho 3 vezes a base. Concorda? Então eu vou preenchendo, não vai? Essa basezinha, tá vendo? Ó? Porque a minha base, o primeiro é só isso aqui, ó. E aí, minha linda, se é só isso daqui, que é 1/3, se eu gasto 2 horas para a primeira, que é 1/3 da minha grandona, consequentemente eu tenho que gastar 3 vezes o tempo na terceira etapa. Visualizou, meu anjo? Pensa como se fosse uma película de água. Tudo bem, amores? Tem certeza? Então, já que tudo bem, arrasta para cima e vamos. Arrasta para cima e vamos. Aqui, depois eu vou pedir eles para disponibilizar para vocês. Boa, Leozão, obrigado. Ó, depois eu vou pedir para a galera disponibilizar para vocês justamente os outros gráficos, tá bom? A resolução Boa noite, nossa aqui. professor. Boa noite, meu anjo. Fala aí, Igão. Você consegue me mandar isso em PDF? Esse arquivo não te mandaram pelo grupo Isso. ou não? É porque eu entrei Gente, recentemente. deixa eu ver se tem alguém da equipe de técnica aqui. Galera da Gama, tem alguém da Gama aí? Fala pro titio. Vem, Gaminha. Gamados. Oi. Thaís, é você, amor? Felipe Júlio. Thaís, isso. Amor, me ajuda aí, manda pra ele. Via WhatsApp, pode ser? Meu lindo, Igão, põe aqui pra mim, fazendo favor, o seu WhatsApp, que aí ela vai te mandar. Eu também quero. Não mandaram pra vocês, não? Deixa eu ver aqui. Não tem um grupo? Tem um grupo, não tem, gente? Ela vai mandar no grupo de novo. Vocês estão no grupo, os amores? Quem tá no grupo? Não. Então vamos ver. Quem tá no grupo? Quem não tá no grupo? Eles me mandaram no PV. Boa, Marcos. Vou colocar no meu zap. Se alguém puder enviar para ele, ele mandou o número. Se alguém puder fazer esse favor, porque eu não. Vamos lá, mas qualquer coisa. Igor, vê aí. Se não te mandar, irmão, eu consigo resolver isso em 2 palitos para você. Tá bom? Em qual grupo? É o grupo do Gama? Você tá no grupo do Gama? No grupo dessas aulas? Estou, mas só que como eu entrei hoje, então eu não tenho Vamos acesso. ver. Então acho que teria A que mandar galera falou novamente. a galera falou que tá mandando lá. Peraí. Me dá um minuto que eu vou receber esse para vocês agora. Só um minutinho. Ó. Tá lá. Will, qual que é o BO aí? A galera
Aí, o PV já tá aí, entendendo vocês aí, gente. Fala aí. O que tá Fala, acontecendo? PV, beleza, meu lindo? Esse Beleza, foi o cara lindão. responsável A gente adora. pela primeira live, gente. Ele é o responsável por essa organização toda aí, tá? Primeira live, o cara da gama aí, ó. E aí, Tá. mandou na comunidade, a Thaís. Thaís Pode mandou falar, lá na pô. comunidade. Galera, o material a gente está mandando por lá, tá? Quem entrou hoje na comunidade e não pegou o material lá, a Thaís acabou de mandar de novo, tá? Beleza, Igão? Conseguiu sanar sua dúvida aí, meu lindo? O link para a comunidade tem. Ô, Vitor, tem algum link para essa galera que não está na comunidade entrar? Tem sim, Thaís vai mandar aí no chat para vocês. Boa aí, galera. Ó, a galera já resolveu aí. A galera da Gama é rapidinho para isso. Vamos embora. Beleza? Obrigado, PV. Obrigado, Thaís. Vamos lá, meus anjos. Qualquer coisa você grita, tá bom? Pode pedir, sem problema. A gente está aqui para tentar sanar essas dúvidas e resolver essa situação para você. Meus anjos, vamos lá. O que eu tenho aqui para trabalhar com vocês nesse momento? Eu tenho o seguinte. Ele fala o seguinte. Questão Enem 2021. Essa questão, eu tive um índice de acerto, vou conferir aqui nas minhas anotações, 37%. Ou seja, mas ela foi considerada média também. Mas vocês vão ver que o padrão agora eu não tenho o desenho. Aí, Thaís já mandou aí para vocês, amores, o link para que vocês possam entrar na comunidade e pegar, não somente dessa aula, mas como das outras aulas também que já se passaram, porque nós temos elas gravadas, né? Então, vamos lá. Beleza? Obrigado, Thaís. Gente, eu tenho o seguinte. O quadro representa a relação entre o preço de um produto R e seu respectivo imposto. Gente, vamos entender essa leitura de tabela. O Enem o tempo todo me dá tabela. A minha vida, a nossa vida o tempo todo, algumas informações são nos ofertadas através de tabelas e gráficos. Então, eu preciso ter esse entendimento de leitura de tabela e gráfico. Se não tem, a gente faz uma aula disso também, para que vocês possam melhorar isso. Esse é o nosso intuito. Gente, eu tenho aí R menor ou igual a 5 mil. Então, o que quer dizer aqui? Ó, preço do produto. Ó. Então, se eu tiver um R menor ou igual a 5 mil, eu estou o quê? Isento. Ou seja, se eu faço um gráfico de eixo X e eixo Y, e aqui é o I, o imposto dele, gente, eu sei que nesse primeiro momento, até 5 mil, eu não vou pagar nada, vocês não vão pagar nada, e vai ser igual esse aulão que a gente está dando hoje, totalmente gratuito. Então, você não paga esse imposto até 5 mil reais, beleza? Então, essa primeira etapa, estou dividindo em etapas. Eu tenho um comportamento, quero um gráfico. O Enem ama essa situação. Então, qual é o meu comportamento? Esse primeiro momento, eu sei que ele tem que estar isento, não pode ter cobrança. Vamos ver se dá para cortar alguma alternativa? Que eu sou ansioso. Olha aqui, eu corto a letra C. Sabe por que eu corto a letra C? Olha esse gráfico aqui, gente. Ele fala que se eu tiver aqui, sei lá, 2.500, eu vou pagar um imposto próximo, vou fazer aqui de 100 reais. Isso não existe, beleza? Alguém levantou a mão, alguém fez alguma coisa? Se precisar, só gritar, gente. O que eu tenho? Não tem problema, gente, eu não consigo, esse acesso, nem todos os momentos eu vou conseguir ler tudo que está acontecendo aqui no chat. Se vocês quiserem ligar o microfone para perguntar, não tem problema, o titio não vai ficar chateado. Então, o que acontece? Estou com fone de ouvido por isso mesmo. Então, esse aqui, eu já corto. Todo mundo concorda comigo? Quem concorda comigo, dá um pulo aí agora. Concordaram? Top. Beleza? O cara levantou a mão, todo mundo concorda comigo. Por quê? Porque esse primeiro momento, essa primeira etapa, eu tenho que estar isento. Beleza? Então, topzera. Deu um pulo, sai gritando dentro de casa, porque você já aumentou em 25% a chance de acertar essa questão. Só de ler a primeira linha. Agora, toma cuidado com essa segunda linha da minha coluna. Amores, olha o que acontece aqui. Ele me dá extremos, limites. Quem são os meus limites? Os meus limites aqui são nada mais nada menos que 5 mil e 10 mil. Então, o meu limite está entre 5 mil e 10 mil. Entre 5 mil e 10 mil,
o que eu posso falar para vocês, gente? Eu tenho que ter um comportamento. Qual que é esse comportamento? Qual vai ser o imposto cobrado? A partir dos 5 mil e no limite de 10 mil. Eu vou cobrar 10% de quê? De R menos 5 mil. Wilson, o que é isso? R menos 5 mil. Ei, se o produto custa 8 mil, pensa comigo aqui, o R é 8 mil. 8 mil menos 5 mil? 3 mil. Então eu cobro 10% de 3 mil. Se o meu produto custa 9 mil, 9 mil que é o R, menos 5 mil, eu tenho 4 mil. Então eu vou cobrar 10% de 4 mil. E, amores, o titio sempre fala em sala de aula e eu, com certeza, todos os professores já falaram isso para vocês. 10% de qualquer coisa, você tem que saber fazer isso e de cabeça. Sabe por quê? 10%, gente, de qualquer coisa. Ou você anda com a vírgula uma casinha, ou você corta o zero. Então pensa comigo aqui. Arrasta para cima e vem, ó. Se o meu produto custa o maior valor possível aqui dentro desse, digamos assim, dentro dessa classe, vou falar classe. Se ele custa dentro do meu intervalo aí 10 mil, maior valor possível, se eu pego 10 mil menos os 5 mil, eu acho nada mais, nada menos do que 5 mil. Só que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular 10% de 5 mil. 10% de qualquer coisa, o que é que o professor falou para vocês? Corta o zero ou anda com a vírgula? Ó, cortei o zero. Ficou o quê? 500. Então, o maior imposto possível que o cara vai pagar dentro do segundo intervalo é quanto? 5 mil. E de forma crescente, gente. Olha aqui, ó. Arrasta para cima e vem aqui, ó. Então, o maior imposto, esse aqui, ó. O maior imposto possível que ele vai pagar é 500. Então, isso é de forma constante, porque é sempre 10%, então não muda. Então, eu tenho uma reta subindo com uma inclinação. Todo mundo concorda? Boa. Isso aí, Juscelene. Beleza? Dá um grito e vai sair correndo pela casa. Se entendeu? Beleza? Então tá. Amores, o que acontece aqui? Eu sei que é 500. Então, a segunda etapa tem que sair do zero e ir até 500. Vamos ver se tem alguma que não faz isso. Letra A faz. Letra B faz. Olha aqui. Olha aqui. Letra A fez. Letra B também fez. Olha a letra D. Ela é aqui, ó, constante. O que está significando aqui isso aqui pra gente? Ele fala que ele vai sempre, não importa o valor, entre 5 mil e 10 mil, você sempre vai pagar o valor de R$500 de imposto. Está errado. Então, eu já aumentei mais um pouco meu índice de acerto dessa questão. E aí, gente, olha aqui. Essa outra eu faço justamente a mesma coisa, eu percebi isso. Só que, só de observar a 3, o que ele fala no terceiro comportamento? Terceiro comportamento, a terceira etapa, vem comigo aqui. Ó, a terceira etapa vai de 10 mil até quais são os meus extremos? De 10 mil, desculpa, de 10 mil a 15 mil. Perfeito? E o que ele fala? Ó, o imposto parte do 500, que é o máximo do segundo exemplo, do segundo comportamento, e vai ser o quê? 30% de quem? De R menos 10 mil. R é o preço, lembra? Preço do produto R, que ele está falando na tabela. Menos 10 mil. Gente, rapidinho. Não precisa nem fazer cálculo. Agora é 30%. Antes era quanto? Antes não era 10%? Então entenda comigo. Essa era a inclinação. Se agora é 30%, a inclinação tem que fazer o quê? Eu tenho que ter uma reta mais inclinada. Por quê? A minha porcentagem aumenta, amores. Se eu tinha essa inclinação no segundo momento. No terceiro momento, eu tenho que ter uma inclinação ainda maior. Concordam comigo, gente? A segunda reta tem que ser mais inclinada. Opa! Observei esse... Olha, a mesma ideia da questão anterior. Olha o padrão que a gente está discutindo.
Dado um comportamento, ele te pede o gráfico. Então, eu percebo nisso daqui, ó, eu já posso cortar a letra B. Por que a letra B eu corto? Porque ela continua com a mesma inclinação, concorda? Da segunda etapa para a terceira. Concordo? Então, a letra B eu corto também. Se eu corto a letra B, eu fiquei somente com a letra A, beleza? E com a letra E. Gente, por favor, se vocês estiverem com dúvida só nesse extremo aqui, só nesse extremo, perfeito? Nesse extremo aqui, eu tenho que pensar no seguinte, vem comigo aqui. Quanto que eu vou variar de 10 mil a 15 mil? A variação, pode repetir, por favor? Claro, Mirella. Mirella, vamos olhar aqui. O segundo comportamento, você entendeu, Mirella? O segundo comportamento para você tá tranquilo, que é 10%? O terceiro comportamento, Melinda, é quanto? É 30%. Deixa eu te perguntar um negócio. 30% de quem? De R menos 10 mil. Concorda? Ou seja, do preço do produto menos 10 mil, que era o limite da segunda. Do segundo comportamento que tinha lá. Do segundo intervalo. Melinda, me ajuda aqui numa situação. 30% é superior a 10%? Sim ou não? Sim? Se ele 30% é superior a 10%, então se eu tinha essa inclinação aqui, olha meu bracinho aqui, eu tinha essa inclinação para 10%. Então, para 30%, o meu bracinho tem que estar o quê? Aquele morro mais inclinado, aquela reta mais inclinada. Porque ele acelera mais rápido. O outro acelerava 10%. Esse aqui acelera o quê? 30%. Então, o meu gráfico, a minha reta tem que estar aqui, ó, mais inclinada. Tudo bem, amor? Por que não cortou a letra C desde o primeiro comportamento? Isa, no primeiro comportamento, a letra C é essa daqui? A letra C é essa, amor. Eu cortei desde o primeiro. Eu não cortei a letra D desde o primeiro. A letra E, Isa. Vamos lá. A letra E, ele fala que o primeiro comportamento é como se fosse aqui, amor. Me dá a entender que era aqui, ó. Ele não paga nada. Entendeu? Nesse momento, até 5 mil ele não paga nada. A partir de 5 mil que ele começa a ter um valor. Então, por enquanto, para mim, tá certinho. Entendeu? Por isso que eu não cortei ela desde o início. Mesmo que não aparecesse reta aqui, porque todos os outros aparecem uma reta. Eu concordo plenamente com você, ó. Parece essa reta mais escura. Eu precisava dessa reta mais escura. E aí eu também cortaria ela, porque parece que ela não existe. Mas eu deixaria ela ali para comparar com os demais, entendeu? Então eu percebo que o melhor que faz isso para a gente é nada mais, nada menos que a letra A. Eu tenho um comportamento no qual o preço não muda, 10% e 30%. Gente, tudo bem? Professor, poderia repetir novamente o segundo comportamento? Não entendi como chegou a 500. Meu lindo, quem pediu, Karine. Karine, volta aqui, minha linda. O segundo comportamento, linda, é esse aqui, ó. Vou marcar de vermelho. VAP. Tudo bem? Ele fala que o meu intervalo vai de 500 a 10 mil, certo? Só que qual é a fórmula, amor? A fórmula me diz que é 10% de quem? Disso aqui, ó, dessa forma aqui, de R menos 5 mil. O que é R? O R não é o preço do produto? Amor, eu peguei aqui. O R, qual é o maior valor de R dentro desse intervalo? O maior valor de R dentro desse intervalo, você concorda que é 10 mil? Concorda que é 10 mil? E aí, se eu pego 10 mil menos 5 mil, que é da fórmula, né? A fórmula não faz isso. Isso vai dar 10 mil menos 5 mil, isso dá 5 mil. Concorda? Se isso dá 5 mil, meu anjo, 10% de 5 mil é 500. Beleza? Tranquilos? Amores, eu vou fazer mais uma desse comportamento
tá? Depois eu não vou conseguir, eu não vou fazer todas com vocês, porque senão não tem graça, vocês não vão fazer nada. Beleza? Quem concorda dá um grito. E aí, depois eu vou pular direto para 5. Eu vou fazer a 3 com vocês, depois eu vou pular direto para 5, para a gente poder fazer os outros comportamentos também, os outros padrões. Beleza? E para vocês treinarem. Gente, eu ontem estava montando essa lista para vocês. Eu achei, em questões de Enem, aqui nas minhas anotações, eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 questões com esse padrão. Dado um comportamento, mostra o gráfico. Qual é o gráfico? Beleza? Esse é o primeiro padrão. Eu saio daqui sabendo o primeiro padrão. Dado um comportamento, essa porcaria vai aparecer no Enem. Vocês vão me xingar na hora da prova. Vamos lá. E ó que eu nem vi a prova ainda, hein? O que eu tenho aqui? Essa daqui também. Enem 2020. Enem 2020. Essa questão teve 33%. Você mora onde, prof? Eu moro em Vitória, Espírito Santo. Na realidade, Cariacica. É o melhor município do Espírito Santo. Quem concorda, respira. Tá bom? É o melhor município. Não é esse negocinho de Viana, igual tem aluno que está participando da live aí, que é de Viana, não. Então, quem concorda, respira. Vamos lá, gente. Eu tenho o seguinte. Karine, então vamos tentar melhorar isso. Olha lá, a Bruna concorda com a situação. Aí, gente, eu preciso fazer um negocinho com vocês aqui. Enem 2020. Moro no Maranhão, que irado, que irado. Depois eu vou pedir para vocês falarem de onde vocês moram. Escrever aí no chat de onde vocês moram. Pra gente ver o que a gente tem aí dessa galera aí. Luciane, um prazer que você está aqui, tá? Seja bem-vinda à nossa aula. Se precisar de vir para Vitória, vá lá na Gama que a gente vai te dar as melhores orientações para a prova do Enem. Tá bom, menina? Vem. Vem, arrasta para cima e vem. Eu tenho aqui. E tem Enem, tem Gama no formato online. Dá para fazer daí, hein? Olha o que eu tenho aqui. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça um gráfico. Traça um gráfico. Ele fala bem assim, da receita e do custo de produto de seus itens. Em real, em função da quantidade de itens produzidos. Amores de My Life. Lindos e lindas. Pensa num negócio. O cinzinha clarinho é custo. O pretinho é receita. Todo mundo concorda? Yes ou não? Então eu tenho isso aqui como sendo receita. O que é receita? É o que entra. E eu tenho isso aqui, nada mais, nada menos, sendo o quê? Custo. Gente, tem um momento que a curva da receita se cruza com a curva do custo. O que isso quer dizer, gente? Amores de My Life. Isso quer dizer que o custo é nulo, que o custo é... Desculpa, que o custo não, perdão, falei besteira. Que o lucro é nulo, que eu não tenho lucro. Perfeito? Então, se eu gasto tudo que eu estou ganhando ali, eu não tenho lucro. Então, esse momento aqui, e quando isso acontece? Justamente nesse momento aqui, ó. Então, se eu observo isso aqui, ó, eu tenho um comportamento. E comportamento? Vamos analisar a partir antes do 15 e depois do 15? Antes do 15, agora, hein? Antes do 15. Prepara o teclado, prepara o microfone aí para vocês me responderem em coral, hein? Antes do 15, quem está sendo maior? A curva azul ou a curva vermelha? Azul. Concordo plenamente, Esther. Muito obrigado. Então, se eu estou tendo a azul maior do que a vermelha, o que está acontecendo? Eu estou tendo um custo superior a quem? A receita. Boa, linda. Perfeito. Então, eu estou tendo o quê? Que a gente chama de prejuízo. Eu estou tendo. Tá bom? Agora, prepara o microfone aí de novo e prepara o teclado para vocês me falarem um negócio aqui. Gente, depois dos 15, eu começo a ter um outro comportamento. Quem está superior, a curva vermelha ou a curva azul? Vermelha. A vermelha é superior à azul. Opa, se a vermelha é superior à azul, o que está acontecendo, amores? Eu estou tendo um lucro. Lucro. Concordam? Então, pensa contigo.
Até o 15, o meu saldo está o quê? Negativo. Está para baixo. Depois do 15, o meu saldo está positivo. Amores, vê se vocês concordam comigo. Vocês não acham baixo 33% dos alunos acertarem essa questão? Sabe por quê? O que vocês vão fazer aqui? Eu vou procurar, então, o meu 15 nos meus 3 gráficos, nos meus 5 gráficos que ele vai me dar, e vou fazer bem assim, ó. Vou ver se antes do 15 está tendo prejuízo e se depois do 15 está tendo lucro. Não quero analisar a letra A. O que está acontecendo aqui na letra A? Eu estou tendo lucro antes do 15, concorda que está positivo? Não é isso? Está acima do X. E depois eu estou tendo o quê? É esse o comportamento que eu enxergo lá? Não. Então eu já corto essa alternativa. Tudo bem? E aí, ó, nesse segundo caso aqui, ó, Vapo. Gente, ele está falando que ele está tendo lucro antes e depois. Procede essa informação? Que está acima do eixo X. Então, Vapo também eu corto essa alternativa. Olha, vem comigo aqui. Gente, o que está acontecendo na letra D? Toda a minha curva acima do eixo X. Toda a minha curva acima do eixo X está sendo o quê? Está tendo lucro. Então, também corto. Vou olhar a letra E. A letra E faz o quê? Está tendo lucro o tempo todo também, porque o meu eixo X está aqui, ó. A que melhor se enquadra no que ele falou lá no texto é esse aqui, ó. Eu estou tendo prejuízo no início e lucro depois dos 15. Concordam ou não concordam, gente? E por que, Wilson, que o gráfico está fazendo essa parábola? Justamente, amores, porque vocês podem perceber que eles saem do mesmo ponto e aí eles vão ficando muito afastados uns dos outros. Depois eles vão fazer o quê? Vão se aproximando. Aqui é a mesma coisa. Eles saem do mesmo ponto, se afastam, se afastam, se afastam e depois eles começam a se aproximar de novo. Gente, vocês concordam comigo que 33% de acerto dessa questão é baixo? Amores. O senhor só pode... Oi, amor. O senhor só pode explicar essa lógica para mim, por favor? Claro, Por que Gabi. A? Porque A... Vamos lá, só um minutinho, só tomar água. Gabi, vamos lá. Minha linda, você concorda comigo que no primeiro momento ele está tendo prejuízo? Por quê? Pode deixar o microfone ligado, Gabi, porque aí eu consigo conversar com você. Entenda o negócio, não tem problema não. Titio não briga, não. Você concorda que no primeiro momento, antes do 15, eu tenho a primeira curva, a curva azul, ela é de custo. Então, antes do 15, eu tenho um custo superior à minha receita, ao que eu arrecado. Sim ou não? Sim. Perfeito? Então, minha linda, pensa comigo. Se você gasta mais do que você ganha, você está no quê? No prejuízo. Sim ou não? Sim. E aí, depois do 15, eu começo a ter um novo comportamento. Qual é o novo comportamento? A receita, que é a vermelha, está superior ao custo que é azul. Concorda? Uhum. Então, se eu arrecado mais do que eu gasto, eu vou ter o quê? O que a gente chama de lucro. Então, minha linda, só pensa no negócio. Se eu tenho um gráfico, eixo X, eixo Y, o eixo X é a quantidade, o eixo Y é o lucro. Pensa comigo. Aqui é o 15, certo? É onde eu não tenho nem lucro e nem prejuízo, porque eu tenho a receita igual ao custo. Meu anjo, você concorda que ele tem que estar aqui embaixo, no início, que é a parte negativa, e depois ele tem que estar lá em cima, que é a parte positiva, depois do 15? Por quê? Sim. Por que o gráfico tem que estar aqui embaixo, amor? Porque aqui é prejuízo. Porque aqui são os valores negativos. E aqui, por que o gráfico tem que estar aqui em cima, depois do 15? Porque aqui é lucro. E eu tenho que mostrar o quê?
valores positivos, concorda? Lucro é valor positivo. Na conta, se você ficar com saldo negativo, ele vai ficar vermelhinho. Então vai ficar negativo, tá? A parte abaixo é o que você está devendo. E no caso, o azul é o que você tem ali de sobra, limite, é o que está sobrando. Tudo bem, amor? Entendi. Entendi agora. E a única que faz isso, antes do 15, o gráfico está na parte de baixo do X, e depois do 15, que está acima do eixo X, é a letra A. A única que faz isso. A B faz o inverso, a C, todo mundo para cima, a D, todo mundo para cima, e a E, todo mundo para cima. Achou muito difícil, Gabi? Não. Entendi. Não? Obrigado, Belinda. Obrigado pela participação. Vamos lá. Gente, A4 eu vou deixar para vocês. O procedimento é o mesmo. A4 só para vocês atiçarem um pouquinho. Enem 2019, ano mágico para o Flamengo. Ganhou tudo. Enem 2019 foi 31% de acerto essa questão. Depois a gente vai botar lá para vocês. Só porque a gente vai até as 9 horas, 9h30, não sei até que horas a gente vai, até as 11, meia-noite, sei lá, eu preciso fazer os outros padrões também. Então, vocês estão percebendo que todas as 3 questões que eu resolvi com vocês foram o quê? Dado um gráfico, encontre... Desculpa, dado um padrão, encontre o gráfico. Não é isso? Não foi todas as alternativas, todas as questões foram a mesma coisa. Enem ama essa ideia. Agora eu quero que vocês, essa aqui. Essa questão 5 de 2021, ela teve um índice de 20%, um índice muito baixo, porque ela tem uma situação no meio dela que a gente precisa entender. Deixa eu só perguntar a vocês uma situação. Não sei qual é a realidade de vocês, mas se algum de vocês tem comércio, ou o pai tem comércio, a gente sabe que a arrecadação, vamos pensar assim, vou sair nesse momento para vender picolé com PV na praia. Beleza? Então, o que vai ser a arrecadação? Depois do dia de trabalho, como a gente vai calcular essa arrecadação? Vai ser a quantidade de picolés vendidos, perfeito? A quantidade de picolé vendidos vezes o quê? Vezes nada mais, nada menos do que... Ó, deixa eu botar aqui. O valor de cada picolé. O valor unitário. Todo mundo concorda comigo? Eu não estou pensando em lucro aqui não, gente. Eu estou pensando na arrecadação. Se eu falo de arrecadação, eu estou falando nada mais, nada menos do que a gente arrecada depois de um dia de trabalho. Vendendo picolé. Galera, então, isso aqui é padrão 2 vezes Enem. Porque normalmente ele me dá essa situação que eu estou fazendo aqui com vocês e ele pede o valor máximo. Ou ele me pede o valor porque vai gerar o valor máximo, que é o X do vértice, Y do vértice. E aí também é um outro padrão que eu vou trabalhar com vocês lá na frente, nos próximos revisaços que a gente vai ter. Gente, olha o que ele fala. Um administrador de teatro percebeu que, com o ingresso do evento a R$20, um show conseguia atrair 200 pessoas. Então, eu tinha 200 pessoas sendo atraídas caso o meu ingresso fosse R$20. Só que ele fez um estudo e percebeu assim, ó, que a cada R$1 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros. Ei, por favor, pega o estabilo de vocês e grifa aí, trabalhar com valores inteiros para os ingressos. Ou seja, ele só aceita cobrar 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 até 0. Perfeito? Mas ele não aceita cobrar 10,50. Ele não aceita cobrar 11,20. Ele não aceita isso. Só aceita trabalhar valores inteiros para ingresso. Perfeito? Porque eu só vou ter quantidades inteiras de ingressos sendo vendidas. Pela dificuldade de disponibilizar o troco, tá vendo aí, ó? E pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Sendo assim, então, o que eu tenho, amores? O que é a minha quantidade? Ó, o antes, a arrecadação antes. Vê se vocês concordam comigo. A arrecadação antes
era o quê? Quantidade. Qual era a quantidade de pessoas que ia? 200 pessoas. Qual era o valor do ingresso? R$20. Tudo bem? Então, se eu faço 2 vezes 2, dá nada mais, nada menos que 4. E faz o quê? Acrescenta o 0, ó. 1, 2, 3. Acrescenta 3 zeros aqui, ó. Então, antes, se todo mundo concorda, dá um grito. A minha arrecadação era de R$4.000. Todo mundo concorda? Eu não precisava fazer isso, mas eu quero deixar isso claro para vocês. Então, o meu gráfico tem que partir do 4.000. Mas essa aqui eu já corto, por quê? Porque é como se ele tivesse estabilizado. Estabilizado, isso não acontece. Eu quero aumentar a minha arrecadação. Isso não acontece. Na realidade, está parecendo que está até diminuindo. Então, eu corto. Então, eu já ganhei aí algumas coisinhas. Amores, agora eu vou pensar num negócio. Eu não vou ficar testando um a um aqui, não. Só que pensa comigo. A arrecadação, que o tio falou para vocês, ele nem gosta dessa situação. A arrecadação, dado um comportamento, encontre o gráfico. Então, determine o gráfico. Ó, a arrecadação é igual a quantidade vezes o valor. Amores, vem comigo aqui. Qual era a quantidade inicial? 200. Só que ele fala que a cada R$1 de desconto, diminui o quê? Ó, não, aumenta o quê? Aumentava 40 pessoas. Então, X, bota aqui, X é a quantidade de aumento. Aumentos. Tudo bem? Tudo bem, gente? Yes? Sim, sim. Então, se eu boto 200, pensa comigo, se eu tiver, pensa comigo aqui, é aumento ou redução que ele fala? A cada R$1 de redução, a quantidade de reduções, perdão, não é aumenta não, quantidade de reduções. Pensa comigo aqui, só para vocês entenderem. Se porventura eu diminuo R$1, se eu diminuo R$1, o meu ingresso vai custar 19, eu vou ter quantas pessoas presentes? 240. Concordo? Sim ou não? Se eu tiver abaixar meu ingresso mais R$1, ele custar R$18, o que vai acontecer? Eu vou ter nada mais, nada menos que mais 40 pessoas aparecendo. Então, eu vou ter 280 pessoas comparecendo ao teatro. Então, vocês estão vendo? A cada vez que eu diminuo R$1, eu tenho 40 a mais aqui. Então, o que eu posso fazer? Se X é a quantidade de reduções, eu posso botar aqui, ó, 200 mais 40x, porque a cada R$1 em redução que eu faço, eu tenho 40 novas pessoas. Se eu faço R$2, eu tenho 40 vezes 2, que vai dar 80 a mais. Então, se eu dou redução de R$3, vai ser 40 vezes 3, 120 pessoas a mais. Se eu faço R$4 a menos, eu vou ter 40 vezes 4, que é nada mais nada menos que 160. 160 mais 200, e assim por diante. Vai, Isa. Se eu entendi sua pergunta, vai sim. E aí, isso aqui vai representar a quantidade. Agora, qual vai representar o valor? O valor vai ser o quê? Que é o 20, que é o meu inicial, menos X. O que é X? X é a quantidade de reduções de R$1 que eu tenho. E aí eu tenho o que a gente chama lá do 8º ano de produto notável. Faz o chuveirinho neles, ó. Vapo, 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 vapo. Se eu faço esse chuveirinho, 200 vezes 20, 2 vezes 2, 4. Acrescenta 3 zeros. 200 vezes X, menos 200X. 40X vezes 20, vai dar 80X. Isa, eu consegui te responder. 40X vezes X, vai ser 40, menos 40X ao quadrado. 40X ao quadrado. Apareceu um X ao quadrado, então é função do segundo grau. Epa, moleque! Quem concorda,
dá um grito. Por quê? Faz o quê? Corta a letra A, corta a letra B, a C eu já tinha cortado, eu fiquei na dúvida agora entre D e E. Mas por quê? Foi aí que a galera errou. A galera chegou até aí, a galera errou aí. Por que que eu corto a letra D? Por causa daquele fato que ele falou aqui, ó. Só valores inteiros. E aí, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Ó, olha o gráfico aqui. Se porventura eu faço nada mais, nada menos aqui, ó, vapo. Desculpa, eu deixei torto. Mas R$2 vai estar justamente nessa bolinha aqui, ó. Opa, ó. R$2 de desconto, vai estar nessa bolinha aqui, ó. Agora vai ficar certinho, pronto. R$1 de desconto vai estar justamente nessa bolinha aqui. E aí, essa daqui é contínua. Quer dizer o que, Wilson, se é contínua? Quer dizer que eu poderia ter cobrado 9,5 no meu ingresso. R$9,50. E isso não pode ser cobrado. Eu não posso. Perfeito? Nesse caso aqui é um desconto de R$9,50. Eu não posso dar desconto que sejam quebrados. Então, por isso que ela não pode ser contínua, tá vendo? É diferente das demais, mas o padrão é o mesmo. Dado um comportamento, encontre o gráfico. Só que essa é de segundo grau. E aí a pegadinha estaria aí, ó, na letra D e na letra E. Não é pegadinha, porque o Enem não tem pegadinha. Mas o problema seria esse, que eu estou falando de uma função de segundo grau que só aceita valores positivos, não aceita valores negativos. Isabela, meu anjo, você fez uma pergunta, minha linda. Mas eu acho que eu respondi, mas eu não tenho certeza. Galera, deixa eu perguntar um negócio a vocês aqui. Vocês estão percebendo que o padrão é o mesmo? O Enem? Ó, receita de bolo se repetindo, dado um comportamento, encontre o gráfico. Tudo bem, amores? Perfeito? Então tá. Galera, o que eu preciso de vocês agora? Vocês sabem que a questão 4 é para vocês. A 6 também é para vocês, tá? A 6 também é para vocês. A 6 é um Enem 2023, recente. E essa questão teve 25% de acerto. Não errem ela. Wilson, por que você não vai fazer todas? Porque senão eu não consigo mostrar os outros padrões. Alguém ligou o microfone, alguém queria falar. Fale agora. Fale agora, por favor. Era eu, amigos. Era eu. Fala, meu. Tá rolando aí. Deixa eu falar com os meninos rapidinho. Claro, à vontade. Galera, duas coisas, hein? Ó, primeira é que aquele nosso esquema de liberar o Gama Flex para quem postar printzinho dessa live no Instagram e marcar a Gama ainda tá valendo, então só postar um printzinho, falar o que você gostou da aula aí, marcar a Gama, que a gente está liberando a plataforma com redação, com simulados, com nosso material por um mês para vocês gratuitamente, beleza? E além disso, cara, amanhã eu vou rodar uma mensagem para vocês com uma novidade que a gente vai ter aí na Gama para esse segundo semestre, beleza? Novidades na área, só vou avisar, vou deixar no ar aí, mas amanhã eu mando mensagem para vocês, mando mensagem lá na comunidade, e eu acho que é um negócio que vocês estão pedindo há um tempo e todo mundo vai gostar. Beleza? Ó, continua na aula aí, acompanhando, tamo junto. No final da live eu anuncio a live da semana que vem também para a gente falar o assunto, tá? Eu volto. Calma, Clarice. Valeu. Valeu, galera. Isso aí, vambora. Amores, vamos embora então. Esse foi o primeiro padrão que eu tentei trazer para vocês. Tem outros? Tem. Eu vou tentar trazer o segundo padrão aqui agora. O que é o segundo padrão? Dado um gráfico, determine a função. Essa questão foi uma questão do ano passado. Essa é uma questão que eu diria média, não é uma questão tão fácil. Isso vale para todos que postarem no IG? Sim, amor. Pode ter certeza que sim. E aí, o Enem 2024, essa questão apareceu ano passado, que não foi uma das mais fáceis. Também não é uma tão difícil assim. Só que o comportamento que eu quero trazer agora para vocês, eu tenho um dado, eu quero determinar a função. Isso aqui é função exponencial. Vocês percebem pela curva. Mas ele também fala no texto para a gente que é uma função exponencial. Beleza? E aí eu vou discutir alguma coisinha aqui com vocês. Por quê? Porque o que a gente vai desenvolver é um conceito que está trabalhado com vocês lá no 8º ano. Olha aqui.
Não, pessoal, não aprendo função exponencial no 8º ano, concordo plenamente. Mas a gente vai trabalhar uma propriedade de potência aqui para que vocês consigam encontrar o valor de B. Mas vem comigo aqui, arrasta para cima e vem rapidinho. Uma caneca com água fervendo é retirada do forno micro-ondas. A temperatura T, você precisa entender e fazer leitura de gráficos. E aí, Maria Eduarda, não sei, amor, mas deve ser coisa boa. Vindo da gama, deve ser coisa boa. E aí, a temperatura T, em graus Celsius da caneca, em função do tempo T, em minuto, pode ser modelada pela função. Ei, se ele te deu a função, usa ela. Nada tá lá na prova à toa. O que é aqui, então, ó? Ele fala que é tesão de T é igual ao A mais 80B elevado a T. Amores, aqui, rapidinho, o que eu posso falar aqui para vocês? Eu sei esse ponto aqui. Alguém sabe me dizer as coordenadas desse ponto que eu estou vendo aqui, ó? Desse carinha aqui, ó, desse ponto aqui? Quais são as coordenadas dele? Alguém sabe me dizer? Fala comigo, gente. Isso, já é acesso à plataforma. 0 e 100. Boa, obrigado, amor. Boa, Cássia. Mandou muito, Isadora, muito. Então quer dizer o quê? Ó, o Tzinho, quando o Tzinho for 0, o meu tesão aqui vai ser 100. Então substitui aqui, gente. Vai ficar 100 é igual a mais 80B elevado a 0. Galera, lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu falei para vocês de uma propriedade de potenciação lá do 8º ano, lá do 6º ano? Todo número elevado a 0 é igual a... Isso, turma. Um cada vez. Isso, boa! Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, eu posso falar que 100 é igual a A mais 80. Ou seja, joga para o outro lado, eu vou ter 100 menos 80 é igual a A. Isso aqui vai dar 20 é igual ao valor de A. Então, a gente sabe que é 20. E ele pergunta isso. Revisei potência no 9º. Boa, Gisele. O que eu tenho aqui, ó? Então, eu percebo que eu posso cortar a letra B, porque a letra B fala que A é igual a 100. A gente mata isso. Então, ó, dado um gráfico, determine a função. Gente, olha o que eu preciso aqui de vocês agora. Eu preciso aqui, não vou encontrar a função. Aqui a gente vai encontrar os valores que determinam a minha função ali. E aí, olha o que ele posta para a gente, por favor. O B elevado a T. Agora, eu tenho um outro ponto também. Qual é esse outro ponto? Esse outro ponto é esse aqui, ó. Esse cara aqui, ele também tem coordenada. Quais são as coordenadas dele? Vicri. 0 e 20? Ó. 0, não, aqui, ó. 40, tá vendo, ó? Que o meu eixo aqui para no 40, tá vendo? Sacanagem. Sim. Não, tranquilo. Ó, mandou muito, ó. 40. Então eu tenho 20 e 40. Quando o T for 20, o meu B vai ser 40. Então, ó, por enquanto, a minha função T de T é igual ao A que eu acabei de descobrir que vale 20. Mais 80B elevado a T. Já substituí, não sei se perceberam. Só que agora eu vou pegar quais coordenadas? Quando Tzão vale 40, Tzinho vale 20. Então a gente vai substituir. Vai ficar o quê? 40 é igual a 20 mais 80B elevado a 20. Tudo bem? E aí, o que eu vou pegar aqui, amores? Quem respondeu a Isa, Cássia, Bruna, obrigado, meus anjos. Olha aqui. Galera, primeiro, vai fazendo devagar. O 20 vai para o outro lado, fazendo o quê? Vai ficar 40 menos 20 é igual a 80B elevado a 20. 40 menos 20 é o próprio 20. É igual a 80B elevado a 20. O 80 vai fazer o quê? Vai passar para o outro lado
dividindo, porque ele está multiplicando. Então, vem comigo. Vai ficar 20 divididos por 80 é igual a B elevado a 20. Corta o 0 com 0, vai ficar o quê? 2 sobre 8. Dá para simplificar? Dá. Vai ficar 1/4 é igual a B elevado a 20. Todo mundo concorda até aí? Até aqui todo mundo concorda? Vê se vocês concordam agora. Vê se vocês concordam. Raiz de índice 20, de 1/4 é igual a B. Todo mundo concorda? Lembra quando eu tinha x ao quadrado, eu não trocava para... X era a raiz quadrada do valor que eu tinha, não era assim? Agora o B elevado a 20 vai ser raiz de índice 20. E aí, meus lindos, o que a gente tem aqui? Vai ficar... Eu posso reescrever isso. O que é 1/4? Vê se vocês concordam. É 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. E aí vai ser a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2. Então, eu tenho isso. E agora eu vou poder fazer o quê? Vou poder simplificar o índice com o expoente. Se eu boto 1 sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. Elevado a 2 sobre 20. Isso aqui não é tão fácil de lembrar, né, gente? Por isso que essa questão teve um índice de acerto muito baixo. 26. As outras vocês vão ver que vão ser mais fáceis. E aí dá para simplificar. Vai ficar o quê? 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 10. O que é 1 sobre 2? 1 sobre 2 é nada mais, nada menos que 0,5 elevado a 1 sobre 10. Então, a melhor resposta seria letra B. Gente, ela exige a ideia de função exponencial. E aí eu concordo com vocês que não era uma das mais fáceis. Ela foi considerada média. Mas eu concordo, e acho que vocês também concordam comigo, que encontrar o A era muito fácil. O problema era encontrar o B. Não é isso? Mas as nossas ideias é desenvolver esses conteúdos com vocês ao longo da nossa caminhada. Beleza, gente? Olha aqui. Essa daqui, antes de pegar essa, eu vou pegar essa daqui, ó. Essa daqui primeiro, ó. Vem comigo aqui, rapidinho. Essa daqui. A 12 antes. Depois eu volto lá numa equação de segundo grau. Que eu amo aquelas questões de equação de segundo grau. Olha isso aqui. Para vocês se revigorarem, acharem essa questão tranquila. Ó, dado um gráfico, determine a função. Galerinha, olha o que a gente tem. A gente tem uma função do primeiro grau. E aí, remember aqui, ó. A equação do primeiro grau, por quê? Porque é uma reta. É uma reta. Ela trabalha com y é igual a ax mais b. Se eu trabalho com y é igual a ax mais b, eu posso resolver isso da seguinte forma. Quem é o B? O B é onde intercepta o eixo Y. É onde intercepta o eixo Y. A reta está interceptando o eixo Y aonde, gente? Todo mundo concorda com isso? Todo mundo lembra disso? Sim? Quem concorda, dá um grito. Então, aí, Esther, gostei de ver. O que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente venho aqui, ó. Então, aqui o B é 3.000, eu corto. Aqui o B é 4.000, eu corto. Aqui o B é 3.000, eu corto. E aqui o B é 0. Só sobrou qual letra? Letra D, gente. Gente, mais fácil do que isso é só andar para trás. Mas eu vou terminar. Eu vou terminar, porque eu preciso trazer um outro segredo para vocês. Então, vocês sabem, então, que Y é igual a AX menos 1.000. Beleza? Menos 1.000. Galera, explica, por favor, de novo. Claro, Ana. Agora, Ana. Ana, a minha função do primeiro grau, ela tem uma cara que a gente chama de cara algébrica. Ela vai parecer o A vezes o X mais o B. Vou te dar um exemplo de forma aleatória. Se eu tenho aqui Y igual a 3x mais 5, o B, Ana,
vai ser o 5, tá? O B vai ser o 5. E o A, Ana, vai ser nada mais, nada menos quem está multiplicando o X, que é o 3. Tudo bem até aí, amor? E esse B, se eu tiver um gráfico, amor, o gráfico, o B vai ser justamente onde ele corta, o eixo Y. Onde ele corta o eixo Y. Ei, linda, se ele corta o eixo Y, aonde ele corta o eixo Y, vai ser o B. Onde ele está cortando o eixo Y aqui, amor? No menos 1000. Então, se você observa isso, você vai perceber que a minha função, então, o B tem que ser menos 1000. Então, tem que ser Y é igual a vezes X menos 1000. Ah, Wilson, no lugar do X ele botou T, tudo bem. No lugar do Y ele botou L, tudo bem. Até aí, tudo bem, amor? Então você já percebeu que eu já podia cortar desde o início direto? Top. Mas eu preciso definir o A. Se você quiser encontrar o A de qualquer função do primeiro grau, minha linda, escolha qualquer 2 pontos. Qualquer 2 pontos, tá? Da minha reta. Que eu saiba as minhas coordenadas. Se eu pegar isso daqui, pensa comigo, meu anjo, pensa comigo. O meu A vai ser a variação em Y dividido pela variação em X. Arrasta para cima e vem. Qual que é a variação em Y? Ele sai do menos 1000 e vai até o 3000. Quanto que ele variou? Sim, Luciane, explicar o porquê do menos 1000 ou o porquê do coeficiente angular que eu estou achando agora, amor? Só me orienta. Me orienta, linda. Tudo. Tá. Vamos entender o A então, Ju? Ju, desculpa, vamos entender o A. Se a gente entender o A, eu vou lá e te explico o B. Pode ser? Vamos entender o A. A variação do A, o A sempre você vai usar essa formulazinha aqui. Se você tem um gráfico e quiser achar a função, escolha, Ju, 2 pontos. Eu escolhi esse ponto e esse ponto. E aí, eu vou perguntar o quanto ele andou, saindo de menos 1000 para 3000. Meu colega lá respondeu. Quanto que ele andou em Y? Em Y ele andou quanto? Lucas disse que ele andou 4000. Concorda? Concorda, Ju? Boa! Ju, agora, vou ver quanto ele andou no eixo X. Quanto que ele andou no eixo X? Saindo do 0, indo até 20. Quanto que ele andou? Saindo do 0, 20. Então, se eu paro para observar, meu anjo, o meu coeficiente angular, ele vai ser a variação em Y. Quanto ele andou em Y? Ele andou 4000. Sobre a variação em X. Quanto ele andou em X? Ele andou 20. Opa! Fala-me. 20. Beleza, Ju? Então, se eu paro para observar, eu corto 0 com 0. 400 dividido por 2 dá 200. Tudo bem? Então, Ju, a minha equação vai ser Y é igual a 200, que é o A que eu acabei de descobrir, vezes X, mais o valor de B. O 200, você entendeu, gente? Ju, você entendeu? Vocês entenderam, amores? Sim? Top! Então, vamos lá. Quem entendeu, dá grito. E aí, eu vou pensar o seguinte agora. O B agora, eu preciso olhar, Ju, para encontrar o B, amor, por que 4000? Ana, aqui, eu escolhi esses 2 pontos aqui. Eu escolhi esse ponto aqui, pretinho, e esse ponto aqui, pretinho. Amor, quanto ele andou de menos 1000 até 3000? De menos 1000 até 0, ele anda 1000.
e de 0 a 3 mil ele anda mais 3 mil. Então, o total dá 4 mil. Tudo bem, Ana? Entendeu? E aí, o A deu isso aí. Agora, Ju, você não tinha entendido o B. Nada, meu anjo. Agora você não tinha entendido o B. Ana Luísa Werneck. Werneck, esse sobrenome, já dei aula para um Werneck. Eu dou aula para você. Não sei, já te dei aula? Não sei. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Nada, meu anjo. O que eu tenho aqui? Eu preciso encontrar o B, Ju, que você não tinha entendido. O B, meu anjo, o B é justamente aquele cara onde intercepta o eixo Y. E aonde intercepta o eixo Y aqui, meu anjo? O eixo Y é o vertical. Aonde intercepta o eixo Y, a minha retinha aqui, ó, em vermelho, vá para o meu gráfico, intercepta justamente no menos 1000. Então, o B vai ser justamente menos 1000. Entendeu, Ju? Então, eu posso apagar o B aqui e botar bem assim, ó. Opa! Eu posso apagar o B aqui e botar menos 1000. Sim? Beleza? Beleza, beleza, beleza? Então, eu tenho um gráfico, determinei a função. Gente, depois, daqui a pouquinho, eu vou para padrão 3. Eu sei que eu tenho 10 minutos, mas eu tenho que fazer uma equação de segundo grau. Eu tenho que fazer uma equação de segundo grau com vocês aqui. E aí, eu fiz a exponencial, vou fazer essa daqui, ó. Essa ou essa daqui de baixo, qual que vocês preferem? Vou fazer essa daqui. Primeiro padrão. Então, eu tenho um gráfico, ele me pede A, nada mais, nada menos, vai ficar fácil, amores, vai ficar fácil isso aqui. Vai acabar a live que horas, Isa? Eu fiquei sabendo que a gente vai até meia-noite hoje. De boa? Tranquilo? Já tô com minha água aqui, energética ali dentro da cervejeira, e vambora. A gente vira a noite aqui. Daqui a pouco a gente liga o jogo do Flamengo ali, a gente vai no fundo ali. Vambora, até meia-noite, até o momento que Deus quiser. Não, mas não vai não, amor, tô zoando. Tá? Depois o PV vai falar aí para vocês daqui a pouco. O PV sabe tudo. O que eu tenho aqui? Suponha que para um trem trafegar em uma cidade a outra, seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Cadê o Red Bull? Clarice, está aqui dentro. Você quer? Latinha de sempre. Tá aí, Clarice. No largo nunca. Ela, minhas latinhas aqui, ó. Minhas latinhas sempre tá aqui, minhas companheiras, minhas fiéis escudeiras. Isa, é bom demais. Chega da água na boca. Vocês mexeram comigo à toa. Deixa eu quietinho aqui, ó. Vamos lá. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ter qualquer seção transversal, seja um arco determinado por uma parábola. Amores, lembra que lá na função do primeiro grau, aonde interceptava o eixo Y, era o meu B. Aqui, onde ele intercepta o meu eixo Y, é o meu C. Ei, função de segundo grau é como, tio? Arrasta para cima e vem. Y, essa é a cara dela. AX ao quadrado mais BX mais C. Vou falar baixinho para vocês, para ninguém ouvir. O concorrente ficar doido. A gente sabe que o nosso C é igual a quanto? O C é 10, concorda? O C é 10. Quem é o C? O C é aquele cara que está sozinho. Não tem X agarrado nele. Ele é independente, está solteiro, está na pista. Então, o C é justamente 10, é aquele cara que intercepta o eixo Y. Tudo bem, gente? Tudo bem? Isso para mim é uma luta, fala baixo. Tudo bem, Ana? Tudo bem, então. Então, o meu C, só de saber isso, eu já corto letra E, eu já corto letra D. Fiquei com A e B, C. Agora fica mais gostoso ainda. Amores, olha aqui. Todas as alternativas estão com um B igual a 0, sabe por quê? Não conta para ninguém. Toda vez, e o Enem gosta desse padrão, tem uma questão para o Enem das abóbodas da igreja da Pampulha. Galera, não poderei ficar até o fim. Ensinar a 2%. Vocês conseguem informar depois o recado que for passado? Pode deixar que bota lá na comunidade depois, menino. Pode ficar tranquilo. E aí, o que eu tenho? Mas você pode botar esse celular na tomada. E vamos lá. Eu tenho aqui
eu tenho raízes opostas. Raízes opostas. Toda vez que eu tiver raízes opostas, o que eu posso afirmar para vocês? Que o B é igual a 0. O B é igual a 0. Quem é o B? Então, a minha função ficaria bem assim, ó, já. Ó. Y é igual a ax ao quadrado mais 10. Tudo bem? Eu só preciso achar o valor de quem agora? O valor de A. Essas raízes opostas podem ser consideradas como módulo. Meu anjo, o módulo de menos 5 é o 5. E o módulo de 5 é o próprio 5. O módulo é o valor absoluto. Mas toda vez que o eixo, eu até falo com os meninos, com meus alunos, porque a minha parábola, toda parábola vai ter um eixo de simetria. E é justamente esse y do vértice aí, que vai ser justamente sobre o eixo x do vértice. Eu tenho sempre, quando eu tiver uma reta perpendicular ao x do vértice ali, eu tenho nada mais, nada menos que o meu eixo de simetria. O que você vê de um lado, vê do outro. E aí eu posso afirmar para você, Melinda, que toda vez que eu tiver raízes opostas, a minha simetria é justamente no eixo y. Você vê de um lado, vê de outro. E aí, as raízes são opostas, o B é igual a 0. Aquela questão das abóbadas que caíram no Enem, que é nada mais, nada menos o telhado da igreja da Pampulha, fala justamente essa ideia. E aí vocês brincam que a gente sabe disso. Agora eu só preciso saber a equação. Como que eu vou descobrir a equação, Wilson? Gente, escolhe um ponto, o menos 5 ou 5. Eu vou escolher o 5, porque é positivo. Eu quero energia positiva hoje. Energia positiva. Obrigado, Melinda, pela pergunta. Então eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar, quando o x é 5, quando o x é igual a 5, o meu y é igual a 0. E aí, o que eu posso afirmar para vocês aqui? Não conta para ninguém, não. Então, bota aqui no lugar do y. 0 é igual a A vezes 5 ao quadrado mais 10. Então, eu percebo que eu vou ter aqui 0 é igual a 25A mais 10. Então, eu posso botar aqui, que ó, jogo 10 para o outro lado, vai ficar menos 10A, menos 10 é igual a 25A. Galera, eu vou terminar, mas vocês já teriam matado essa questão. A igual a menos 10, divididos por 25. Divide em cima e embaixo, vai ficar nada mais, nada menos, divide por 5, menos 2/5. Galera, ó, olha o pulo do gato agora, ó. Vira o pulo do gato? Vai estar mais para saci, porque eu tô com o joelho ferrado. O que acontece, amores? Vocês estão percebendo que a minha parábola é voltada para baixo, com cavidade voltada para baixo. O meu A tem que ser o quê, gente? Ó, quando a concavidade é voltada para cima, torcedor do Mengão, carinha. Quando o A é positivo, torcedor do Mengão, carinha o quê? Carinha feliz. Ó, quando eu tenho nada mais, nada menos do que o meu A negativo. Clarice, dedinho drop the cat. Isso aí. Tinha esquecido dessa aí. Vamos lá. Quando eu penso nessa situação, olha aqui. O meu A negativo, eu tenho um carinha triste. Se eu tenho um carinha triste, o meu A é negativo. Torcedor do Vascão. Então pensa comigo, o meu A era negativo. E eu sabia que o meu C era 10. Então, gente, só poderia ser a letra A. Eu mostrei o procedimento, mas se eu fosse usar direto, eu sei que o C é onde intercepta o eixo Y, que é o 10. Então, aí eu corto a letra D e a letra E. E eu sei que o meu A é negativo, carinha triste. Então, só pode ser a letra A, que o meu A é quem multiplica o x ao quadrado. Então, essa questão ela se torna fácil, extremamente fácil para você e para eu e todo mundo cantar junto.
Por que não seria a letra C? Sabrina, muito obrigado, Sabrina. O que eu tenho aqui? Para definir essa situação, eu concordo plenamente com você, amor. O que eu tenho aqui? O meu 1 é menos 1, certo? Ele é negativo. Então, ele poderia ser, se o meu A não fosse igual a quanto? A menos 2/5. Então, houve a necessidade de encontrar quem? O valor do A. Tudo bem, linda? Mas vê se você concorda comigo. Se você sabe que o A é negativo, e se você sabe que o C é negativo, 10, você fica com 50% de chance de acertar essa questão. Você não poderia marcar nem letra B, nem letra D e nem letra E. Tudo bem, gente? Yes? Você entendeu, Sabrina? Só não pode ser a letra C porque o meu A tem que ser menos 2/5. Mas se você quisesse testar também, você também sairia brincando com isso aí. Se você quisesse testar, eu quero pegar o 5 aqui. Se for por substituição, a C teria achar que A, então, né? Se você for por substituição, né, linda? Olha aqui, deixa eu apagar aqui. Se você for por substituição, pega esse 5 aqui, certo? E você sabe que o C é 10. Ó, vem comigo. 5 ao quadrado, 25, não é isso? 25 negativo mais 10, você vai ter nada mais, nada menos do que menos 15. Então não poderia ser ela. Entendeu, amor? Obrigado pelo questionamento. Gente, devido ao tempo, eu não vou fazer essa daqui e não vou fazer a 10 e a 11. Mas a gente vai mandar para vocês, perfeito? A resolução dessas questões, tá bom? Mas a gente vai ter outros encontros e aí a gente pode melhorar essa situação. Só que agora me ajuda numa situação. Eu falei o primeiro padrão. Qual que era o primeiro padrão? Volta aqui rapidinho, arrasta para cima e vem, ó. Dado um comportamento, escolha um gráfico. Isso cai no Enem. Segundo comportamento. Aqui. Dado um gráfico, determine a função. Vou te dar mais um comportamento aqui para a gente poder ir embora. Caiu no Enem 2024 do ano passado. Questão 13 aí que a gente botou aí, ó. Essa questão do Enem 2024, ela teve um índice até maneiro de acerto. 41, mas, gente, é muito tranquilo. Olha esse tipo de questão. Dado um comportamento, determine a função. Aqui eu nem diria que é uma função. Determine a equação que represente isso. Mas é muito parecido. Olha o que ele diz. Uso de aplicativos de transportes tem sido uma alternativa para a população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. A forma usada para determinar o valor cobrado para cada viagem varia de um aplicativo para outro. Mas, em geral, o ver a ser pago, em geral, varia com a função. Olha o que ele fala agora. F é um valor fixo, cobrado no início da viagem. Gente, não sei de onde vocês são, mas vê se vocês concordam comigo. Já entraram num táxi em algum momento da vida de vocês. E o táxi tem a famosa bandeirada. Bandeirada. O que é a bandeirada? A bandeirada não importa. Só de você entrar, você já tem aquele valor fixo para pagar. Beleza? E aí ele fala que esse valor fixo é de quanto? R$2 o valor fixo. Certo? Então tem que ser R$2 mais o restante. E aí agora ele fala o seguinte. O tempo T em minutos da duração da viagem. Só que ele fala bem aqui, ó. Que é 26 centavos por minuto. Então vai ser 26T. Monta antes de ir para lá. Vem aqui, o valor, monta você. Antes de olhar as alternativas, para não te induzir ao erro. O valor a ser cobrado vai ser o quê? O valor fixo de R$2. Mais 26 centavos vezes o tempo, porque é determinado se eu ficar 10 minutos. Mas tem lugares que a gente acaba pegando táxi, tem jeito. Desculpa por existir. Sou velho, tô velho, 36 anos, vambora. Nem prestei atenção nisso, não faço mais isso, gente. Nem conheço táxi, eu via táxi, eu vejo táxi na televisão. Táxi é da época do PV, né? Na minha época não, gente. Eu nem sei conhecer isso.
Então, o que eu tenho ainda? Sai tenho o pra seguinte. lá, rapaz. Tá maluco? E aí, Meu é vamos aqui. aplicativo. Aplicativo. Ai, ai. Amores, aí o que eu falo? 1,40 por quilômetro rodado. Só que o quilômetro rodado é o quê? Vem comigo aqui, arrasta para cima e vem, ó. Se eu paro para observar isso aqui, a distância percorrida em quilômetros é o D. Então, é 1,40 vezes D. Então, nessa situação, eu pego aqui mais 1,4 D. Essa aqui é uma equação. Mas eu poderia simplesmente trabalhar como se fosse uma função, amores. Gente, Enem 2024. Simples. Ano passado no Enem na Mira, eu não sei se eu botei ela aqui. Ano passado no Enem na Mira, a gente resolveu uma questão muito parecida com essa. Muito parecida mesmo, que já apareceu para vocês nos Enems anteriores. Essa questão teve 41% de acerto. É um índice legal, mas, poxa, vamos ser honestos. Eu acho que a gente consegue fazer isso aí com toda a tranquilidade do mundo. E aí, não, toma cuidado, Ju, porque o F não aparece, porque ele é valor fixo, tá bom? Quando você bota a letra A, você está falando que é R$2 vezes o valor fixo. Então só pode ser a letra B. Obrigado, Ju, por ter falado, obrigado mesmo. Mas a letra A não poderia ser por causa dessa situação, você entendeu, meu anjo? Então tá trabalhando isso aí. Galera, deixa eu olhar uma aqui para eu poder liberar vocês. Juro. Aqui. Não sei se eu pego a 18 ou se eu pego a 19. A 19 teve um índice de erro gigantesco. E aí seria interessante desenvolver, porque quando a gente fala de funções, quando a gente fala de função no primeiro grau, os meninos sempre pedem para resolver essa questão. Essa questão está na nossa apostila, no nosso material da Gama, e foi no Enem 2019. Enem 2019, 12% de acerto. Olha o índice de acerto dessa questão, gente. Vamos analisá-la juntos? Ninguém solta a mão de ninguém. Por favor, ninguém solta a mão de ninguém nesse momento. Aqui, o que eu tenho? Professor, já vou dormir. Não vai, deu participar da aula. Valeu, Ju. Vai com Deus, tá? Obrigado, minha linda. Bom descanso. Te aguardo nas próximas. Vamos lá. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Então, peraí. Quer dizer, então, que se eu sou diarista e eu trabalho nessa empresa, eu trabalho na semana 2 dias e eu vou receber R$80 por dia. Se eu vou receber R$80 por dia, 80 vezes 2, eu sei que eu vou gastar R$160 com diaristas. E eu, diarista que estou trabalhando aí, vou ganhar R$160 por uma semana de trabalho. Uma semana de trabalho compreende a nada mais, nada menos do que 2 dias trabalhados. E aí ele fala assim, chamando X agora, o problema está aqui, chamando X a quantidade total de funcionários. Ei, toma cuidado com isso aqui, gente. Toma cuidado com isso aqui, porque o gerente também é funcionário. E aí ele fala assim, e Y a quantia em reais que a empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários. Gente, então vamos lá. O que vai ser o Y? Vem comigo aqui rapidinho. Ó, o Y é o gasto. Só que quanto que ele gasta? Ele gasta R$1.000 com quem? Com o gerente. Concordam? Quem concorda é um grito. Ó, não dorme não. Acorda a vizinhança aí. Ó, gerente. Cadê o Esther? Esther saiu? Ela abandonou? Então, ó, o gerente. Não. Aí, cadê o grito, Esther? Então vamos lá aqui, ó. Não, vou passar vergonha não dessa vez. Ninguém tá te vendo, amor. O que acontece? Acorda a vizinhança. Eu tenho aqui R$1.000 ele gasta com o gerente. Mas ele gasta R$160 com quem? Por semana? Com cada diaristas. E aí, amores, desculpa pela letra aí, mas ele gasta R$160 com cada diarista. Só que eu não posso representar a quantidade de diarista como sendo X, porque X é a quantidade total de funcionários. Total de funcionários. Se é a quantidade total de funcionários, amores, e o gerente também é funcionário,
eu vou representar, então, a quantidade de diaristas como sendo o total, que é X, menos 1. Por que menos 1? Esse 1 se refere a quem? Ao gerente. Olha, de novo, o pulo do gato que deu aí. Amores, o que eu tenho? Vem comigo. 1.000 mais aplica distributiva. Vocês entenderam o X menos 1? Boa, Ana. Isso mesmo. Então, o que eu faço aqui? 160x menos 160. Então, o que eu pego aqui, ó? Passa para o outro lado. Passa para o outro lado, não. Vem para cá. Vai ficar 1.000 menos 160 é igual... Opa, igual não. Mais 160x. Isso tudo é igual a y. Então, 160. Eu vou ter nada mais, nada menos que o quê, ó? 840 mais 160x. Isso é igual a y. Meus anjos, essa questão teve um índice de acerto muito baixo. E aí, simplesmente acredito eu que foi por causa dessa situação que ele fala na última linha, chamando x a quantidade total. E acredito que muitos colocaram como resposta a letra E. Pegaram 160, e isso tem que tirar esse menos 1 é porque está tirando o gerente. Boa, Gabriele. Boa, obrigado. É justamente porque eu estou tirando o gerente. Acredito que muitos marcaram letra E porque pensou nos R$1.000 do gerente, mais 160. Na realidade, é como se o gerente recebesse R$840 e aí ele recebesse por 162 diárias. Perfeito, amores? Enem 2019. Teve um índice de acerto essa questão, me surpreende como sendo 12%. Acredito que muitos não foram atentos. Mas por que tira o gerente? Ele também é funcionário? Clarice, excelente pergunta. Amor, na realidade, quando eu boto aqui x menos 1, porque isso aqui, 160 vezes x menos 1, é o gasto que eu tenho com o diarista. Então, se eu paro para analisar o diarista, é isso que você botou. Professor, explica essa parte do y é igual a 1.000 mais 160x menos 60. Por quê, minha linda? Exatamente por causa disso aqui, meu anjo. Ó. Se eu paro para observar, quando eu vejo isso aqui, ó, o 160 vezes x menos 1, isso aqui é o meu gasto com os diaristas. E a quantidade de diaristas, meu anjo, não é x. X é a quantidade de funcionários. Só que, como você mesmo disse, o gerente também é funcionário. Então, a quantidade de diaristas vai ser o meu total de funcionários menos o gerente. Concorda? Concorda, Clarice? Cri. Porque 160 eu pago só para os diaristas. O R$1.000 eu pago para o gerente e 160 por semana eu pago só para os diaristas. Só que diaristas, a quantidade de diaristas eu vou relacionar como sendo o meu total menos 1, que esse 1 é o gerente. E aí, Karine, vamos ver se eu consigo te responder. Você entendeu, então, meu anjo, que quando eu faço 160 vezes x, vai dar 160x. Quando eu faço 160 vezes menos 1, vai dar menos 160. E aí, Karine, perdão, eu misturei Karine com Clarice. O que eu faço aí? Esse menos 160, amor, vai subtrair do 1.000. Então, se eu pego 1.000 menos 160, eu tenho 840. Tudo bem, Karine? Jura? Amores, sendo honesto para vocês, eu tentei trazer 3 padrões aqui para que vocês pudessem visualizar. Me dá um minuto, eu sou guloso. Me dá um minutinho antes de ir embora. Um minutinho eu libero, um minutinho. Quer ver? Um minutinho. Eu juro que eu faço essa 2018 aqui, essa questão do PPL. Um minutinho, gente. Olha aqui, só para ir embora. Eu falo assim, um tipo de célula se reproduz constantemente por divisão celular. Agora eu só quero isso. O que ela faz? Ela triplica a cada 2 horas. O triplicar é multiplicar por 3. Todo mundo concorda? Então, vocês vão ter quantidade em função do tempo é igual a quantidade inicial vezes 0. Vezes 3, perdão. Quantidade inicial, que é 0, vezes 3. Só por que é vezes 3? Porque ela triplica. Só que a cada 2 horas, amor, se a cada 2 horas
Suponha que uma quantidade Q0 dessas células, as condições ideais de proliferação durante um certo período. Ei. Em 4 horas, ela vai triplicar quantas vezes? Em 4 horas, ela vai triplicar quantas vezes? Cri. 2. Boa, Isa. Boa. Obrigado, amor. Em 4 horas, ela triplica 2 vezes. Por quê, amor? O que você fez? Você fez o 4 e dividiu por 2. Por que você dividiu por 2? Porque você entende que ela triplica a cada 2 horas. Então, como é que eu vou fazer essa referência? Vai pegar o tempo sobre 2. Então, o meu expoente é T dividido por 2. Por que é T dividido por 2? Porque T é o tempo, mas eu sei que esse ciclo se fecha a cada 2 horas. Acontece de triplicar a quantidade que eu tenho a cada 2 horas. Exponencial está aí PV de biologia. Vai cair em bactéria crescendo ou em um vírus crescendo dessa forma. É uma proliferação, a população tendo esse crescimento exponencial. Acredito que quando vocês eram novos ainda, mas vocês ouviram muito da Covid. Taxa de contaminação, lembra? A gente buscava o tempo todo buscar uma taxa de contaminação menor do que 1. Porque se eu trabalhasse com uma taxa de contaminação menor do que 1, eu tinha uma contaminação decrescendo. É o que a gente fala que dentro do exponencial... Perdão, gente. A gente fala dentro do exponencial que o meu A, que é a minha taxa, ela vai ser o quê? Vai estar entre 0 e 1. Então, eu tenho um gráfico de forma decrescente. Perfeito? Mas, se eu penso nesse caso aí, ela está fazendo o quê? Ela está crescendo, triplicando a cada 2 horas. Se ela triplicasse a cada 4 horas, eu botaria T dividido por 4. Se ela triplicasse a cada 5 horas, eu botaria T dividido por 5 e assim por diante. Se porventura ela triplicasse a cada meia hora, em 1 hora, ela triplica 2 vezes. Então, em vez de ser T dividido por 2, seria 2 vezes T. Eu já vi no Enem ela triplicar a cada 20 minutos. Então, seria 3. Pensei, por que 3? Porque 1 hora tem 20 minutos. Amores, eu sei que é rápido, eu sei que é curto esse período que a gente brinca aqui, mas a gente tenta trazer para vocês o que aparece numa provinha de Enem aí. Perfeito? Eu tentei trazer para vocês 3 comportamentos que sempre vão aparecer no Enem. 3 padrões. Dado um gráfico, determine a função. Dada a função, determine o gráfico. E dado um comportamento, determine o gráfico. Amores, muito obrigado pela participação. Desculpa qualquer coisa que de repente não tenha alcançado o que vocês estavam buscando, mas está aqui sempre para tentar trazer o melhor para vocês, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e vamos embora, beleza? Valeu, Will. Tamo junto. Valeu, Hein? então. Valeu, galera. Deus, Boa tá? noite, hein? Beijo, gente, ó, tô beijo. jogando. Thaís está jogando um link do formulário aí no chat de vocês, cara. Responde o formulário pra gente. Aula que vem, semana que vem, teremos estratégias argumentativas, aula de linguagens com Kátia, tá? Então, responde o formulário aí, fala o que vocês acharam e vamos que vamos. Semana que vem a gente tá aí. Beijo pra vocês. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Fica com Deus. Beijo, Mateusão. Fica com Deus, meu lindo. Te amo. Gente, beijo.